Muito bem, mais uma vez, bom dia para todos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 42. Um salmo dos coratitas, um salmo dos descendentes de Corá ou Coré. Uma família de cantores do templo e também de ministradores do templo. Um dos descendentes escreveu esse Salmo 42 e também o 43. Mantenha sua Bíblia aberta. Hoje é um dia muito especial, não é? Vocês estão de parabéns e sempre me emociono. Eu sei que com muito trabalho vocês chegaram até aqui. Trabalho do Gessé, da Gilcinéia, saindo lá de Barra de São João para ensaiar, e vocês também se dedicaram. Então, na introdução deste salmo, eu quero falar um pouco sobre o que acontece com vocês aqui. Então, para alguns membros aqui da orquestra, para alguns músicos, esse momento ele não tem tanta importância, embora estejam na orquestra, entendeu? Não seja tão para alguns, é possível, olha só, é possível. É possível, é certo que alguns de vocês, é possível também, poucos, apoiam instrumento, Gessé, uma vez por semana, na terça-feira, na hora do ensaio. Entendeu? Isso é possível. Instrumento lá na hora do ensaio, apoia o instrumento, lembra do instrumento. Ok? E para outros, no outro extremo, eles são casados com o instrumento. Então, todos os dias, treinam um pouquinho, são casados. E ficam tristes quando não tem tempo, porque tem tempo para o colégio, tem tempo para ajudar a mãe, tempo para ajudar o pai, tem que sair, tem que viajar, e às vezes ficam longe do instrumento. E aí traz uma tristeza, porque eu queria ensaiar, eu queria me dedicar. É possível, Gessé, também é possível, que alguns aqui dedicam horas de treinamento com instrumento. São horas prazerosas, sentem muito prazer com isso, tem muito prazer. E por isso, para alguns membros da orquestra, esse dia se tornou um dia assim, muito especial. Eles ficaram contando os dias. É possível que alguém tenha perdido a noite de sono, pensando. Alguém deve ter acordado hoje bem cedo, pensando nesse momento. Porque um desejo imenso de estar e tocar com os irmãos, adorar a Deus, entendeu? Então, pode ter sido, certamente aconteceu na vida de alguns. Para outros, como eu disse, também não tem tanto, não tem esse sentimento. Bom dia normal. É possível que algum membro da orquestra não veio, e seja essa pessoa muito desejosa mesmo, ele muito desejoso de estar aqui com o grupo, ele estava sonhando com esse dia, mas aí precisou embarcar, não pôde vir, ou ficou doente, ou os pais precisaram fazer uma viagem, e aí não veio. E esse irmão, ele está desolado. Onde ele estiver agora, ou embarcado, ou numa viagem, ele está numa tristeza, ele está profundamente triste, porque ele queria estar aqui. E para o outro também diz o seguinte, foi uma opção. Eu sou membro, hoje eu não estou afim, então não vou fazer. Olha só, o salmo que eu vou ler agora tem tudo a ver com isso. E nesses extremos, um extremo apaixonado e um extremo despreocupado, então tem vários níveis nesses extremos. Então, pensando nisso, eu queria ler esse Salmo 42 e 43, porque vai falar sobre isso, queridos, porque vai falar sobre paixão, só que aqui é paixão por Deus. Ok? Mas vocês ilustram muito bem o que diz esse salmo.
Olha aí, eu vou fazer uma leitura comentada e depois eu vou fazer alguns destaques. Olha na sua Bíblia, Salmo 42, vou ler na NVI. O salmista diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, ele lembra de um animal, de uma corça, de um cabrito montês, habitante do sul da Palestina, lá no deserto. E ele lembra, ele já esteve lá, e ele viu esses animais, ele lembra do gemido desses animais, gemendo com sede, pelo o bramido, eles gemendo de sede. Então ele se lembra, e ele está com saudade de Deus, ele está impossibilitado de participar do culto a Deus, de uma festa. Israel está festejando uma de suas festas, e ele não estava lá, ele não podia ir ao templo, ele não podia estar na orquestra. E ele diz, ele traduz aquela sensação dele como uma sede, uma ânsia de Deus, uma saudade de Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está dizendo que ele está como aquele animal, sedento. E só Deus pode satisfazê-lo. Ele queria estar na presença de Deus com seus irmãos. Essa questão de entrar, ele está dizendo, eu gostaria de estar no templo agora adorando, mas eu não posso. Eu não pude estar. Ele diz, continua no Salmo, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Ele estava impossibilitado, provavelmente velho e doente, agora muito doente, e aí os inimigos olhavam para ele bem debilitado e diziam o seguinte: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você não viajou dessa vez, você está enfraquecido, mas cadê Deus para socorrer você? Cadê Deus? Você confiou em Deus, você confia, mas cadê o socorro de Deus? A mulher de Jó, não é isso? Abandona teu Deus e morre. O que adianta você servir a Deus? Olha o seu estado. Você perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde. Para que serve Deus na sua vida? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Olha só, eu costumava, era meu costume, um dia de festa como esse, eu ia liderando uma multidão de pessoas, eu ia cantando, eu ia festejando, eu lembro disso. E eu choro angustiado, porque é tudo que eu queria, mas agora eu não posso. Versículo 5, ele conversa consigo mesmo, com a sua alma. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. Aqui ele está dizendo, conversando consigo mesmo, está se animando. É possível que não tenha uma visita, alguém para animá-lo, então ele conversa com ele mesmo, e ele traz esperança para ele mesmo, ele fica lembrando das coisas de Deus, ele traz esperança para si mesmo, e ele vai dizer onde ele está. Ele está residindo agora longe de Jerusalém, lá próximo ao Monte Hermon, no norte de Israel. Entendeu? É um salmo geográfico. Pensa bem, a gente tem que entender isso. Ele está lá na fronteira com nações, com outras nações. Ele está na parte norte. Jerusalém fica mais ao sul.
e ele não pôde fazer essa viagem. Então lá ele se lembra, vamos mais uma vez, quando ele se lembra do estado da sua alma, de sede, ele lembra das cabras montesas do deserto. Ele diz, assim está a minha alma. Ele continua, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Onde ele morava, que era na nascente do Jordão, naquela área, existiam muitas cachoeiras. E às vezes uma pessoa tentando atravessar uma cachoeira, ele escorregava e a força da correnteza passava sobre ele. Quando ele tentava levantar de novo, escorregava mais uma vez. E ele está descrevendo a sua vida como exatamente isso. Nós temos uma ideia, uma tristeza e outra tristeza, eu tenho tido tristeza sobre tristeza. Quando eu tento me levantar de um golpe, vem outro. Quando eu consigo me levantar, agora vem outra situação. Quem ainda não viveu isso na vida? Quem não viveu, é uma situação, você tem uma situação dolorosa, de saúde, quando você se recupera, tem um luto na família, quando você se recupera do luto, tem um outro. É isso aqui, é uma tristeza sobre tristeza. Você ficou bom de uma situação e aí vem um outro diagnóstico. É isso que ele está falando, exatamente, essa é a situação. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Ó Deus, eu sou crente, mas eu me sinto abandonado pelo Senhor. As pessoas têm me perguntado onde está o seu Deus, e eu tenho perguntado para mim mesmo, onde está o meu Deus? Às vezes nós nos sentimos assim. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Ele ama Deus, ele tem zelo por Deus, ele sabe que é o Deus vivo, a quem ele serve, mas os zombadores, usando o nome de Deus em vão, traz uma tristeza muito grande para ele. Porque está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele o meu Salvador e o meu Deus. Se você ler o Salmo 43, você vai perceber a mesma coisa. Eu vou ler o último versículo, só para você ter uma ideia. Versículo 5. Porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Não tem nem título no Salmo 43. Em muitos manuscritos hebraicos, esse salmo era um só. Bom, quais são os destaques que eu quero fazer nesse texto? Quero fazer alguns destaques. Em primeiro lugar, a alma do salmista, ela está profundamente triste e abatida. Ela está profundamente triste e abatida. Por que a sua alma está triste e abatida? Por causa dos seus sofrimentos. O versículo 3, ele fala de minhas lágrimas, tem sido o meu alimento dia e noite. Versículo 4, quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado. Versículo 5, porque você está tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Versículo 6, a minha alma está profundamente triste. Versículos 10 e 11 diz, até os meus ossos sofrem agonia mortal, porque você está assim tão triste, ó minha alma, ele está dizendo. Então, ele está passando por tribulações. Quais eram as razões desse sofrimento? Em primeiro lugar, é porque ele não podia estar na casa de Deus, naquela festa, lembra disso? Ele queria estar presente na festa, mas ele não pode, ele está impossibilitado. Também o seu sofrimento é porque as pessoas questionam onde está o seu Deus.
Mais uma vez, esses questionamentos trazem tristeza. Também ele está afligido por múltiplas situações de angústia. É verdade, ele está falando uma cachoeira, um escorregão na cachoeira, chama uma onda, outra, e assim sucessivamente. Então ele vai falar sobre essas coisas. Mas a maior tristeza dele é a saudade de Deus. A nossa alma, queridos, só se satisfaz em Deus. Ela precisa de Deus. Só Deus faz a alma feliz. Seu maior problema não é tanto a questão do inimigo ou o problema da sua saúde. Ele não está tão preocupado com a sua saúde. O seu maior problema é que ele não pôde estar em comunhão com Deus naquele dia ou naquele período. E esse salmo fala sobre qual é a solução para essa tristeza, para a tristeza da alma. Para essa profunda tristeza, qual é a solução? A solução é a comunhão com Deus. Ele naquele estado de doença, de impossibilidade, de estar no culto, de adorar a Deus, porque a situação é diferente da nossa. Naquela época, apenas algumas vezes eles iam para Jerusalém nas festas, para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós podemos fazer todo domingo. Nós podemos fazer domingo de manhã e domingo à noite. Mas ele não, eram algumas datas eram marcadas para isso. Mas o que nutria, como que ele naquela situação tão difícil, como que ele continuava esperançoso? Então a primeira coisa é que ele conhecia muito a Deus. Então o salmo todo ele vai falar de Deus. Deus era aquele que podia saciar a sua sede e a sua alma. Só Deus pode saciar a minha sede e a minha alma dele mesmo. A minha alma só se contenta, ela só se conforma, ela só se aquieta se ela se encontrar com Deus. Eu preciso de Deus, eu não preciso das coisas de Deus, eu não preciso das bênçãos de Deus. Ele não pede por saúde, ele não pede que o Senhor o liberte dos seus inimigos. Ele menciona os inimigos, mas não pede que o Senhor os livre dele, porque a sua maior sede e fome é a sede de Deus. Deus era aquele a quem ele podia se apresentar, é um Deus pessoal, uma pessoa. Era no Deus que ele colocava a sua esperança. Eu espero em Deus, ele está dizendo. Deus era digno de ser louvado, ele fala do louvor que ele prestaria a Deus. Ele diz que Deus é o seu Salvador, era o seu Deus, era de quem ele se lembrava. Eu me lembro de Deus, era o Deus soberano. Ele diz, as tuas ondas, as tuas vagas passam sobre mim, eu estou sofrendo, eu reconheço que isso vem das mãos do Senhor, até o meu sofrimento, o Senhor é soberano até nos meus sofrimentos. Eu tenho sofrido e é a tua mão, a tua boa mão que tem feito isso comigo. Então o Senhor é um Deus soberano. Versículo 8 vai dizer que Deus é um Deus generoso. Era o Deus que o amava com amor constante e leal. Era o Deus que o fazia cantar. Era o Deus que lhe dava vida, versículo 8. Era a sua rocha, a sua fortaleza. Versículo 9, é a minha rocha, a minha fortaleza. Moisés, quando falava de Deus, também falava a mesma coisa. Ele é a minha segurança. Quem é a sua rocha? Era com quem podia se abrir com sinceridade. Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Ele se abre com Deus. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. É um amigo com quem ele podia se abrir. Era o nome porque ele tinha zelo, o nome de Deus. Então, esse salmista, ele sofre, mas ele confia. Ele sofre muito, mas ele confia muito também. Quem experimenta uma amizade íntima com Deus, deseja sempre a sua presença. Quem experimenta uma amizade íntima com Deus, deseja sempre a sua presença. Quem experimenta uma amizade íntima com Deus, teme que Deus se afaste de si. É o maior temor. Deus, não me deixe, não me abandona.
Senhor, não deixe a minha mão. Não me largue, não me deixe entregue a mim mesmo, a minha loucura. Ó Deus, não desista de mim. Quem experimenta uma amizade íntima com Deus sabe o que significa satisfação de verdade. A alma só se satisfaz quando satisfaz em Deus. Então, às vezes nós procuramos satisfazer, né, Jessé, em coisas. A gente compra um carro novo, daqui a pouco quer comprar outro, não satisfaz. A gente compra uma casa, tudo que a gente quer é uma casa, depois que a gente entra e possui aquela casa, nós descobrimos, continuamos com a mesma infelicidade, o mesmo vazio no coração, e a gente vai trocando de celular em celular, de tablet em tablet, de tecnologia para tecnologia, de partido político para partido político, de confiança em homens, e aí a gente descobre que nada satisfaz. Dinheiro, fama, poder, bênção de filhos, casamento, nada. A gente vê que a gente casou, teve filhos, mas aí a vida continua vazia. Sabe por quê? Porque você só satisfaz em Deus. Você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, e a sua maior fome e sede é de Deus. Por isso que você consegue as coisas, desfruta por algum tempo, tem uma alegria da conquista e depois volta mesmo à vida. Por quê? Porque falta na sua vida, o que falta? É Deus. Eu lido com pessoas aqui, a gente tem lidado, né, pastor Acre, com situações. O maior problema de alguns irmãos, eles até se voltam para mim, às vezes se voltam como se eu fosse o problema. Ficam zangados comigo algumas vezes, das coisas que eu digo, nas pregações. Mas o maior problema, pastor, qual é o meu maior problema? O seu maior problema é o seu problema com Deus. Essa insatisfação, essa frieza na vida, essa infelicidade, embora crente, embora membro de igreja, o que está faltando? O Deus vivo. O Deus vivo. Um relacionamento pessoal com Deus, é isso que falta. É Deus na vida. Falta Deus. Quem experimenta uma amizade íntima com Deus sabe o que significa satisfação de verdade. Eu estou satisfeito, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família, eu não tenho filhos, eu não tenho um carro, eu não tenho casa, mas eu tenho Deus. E eu estou satisfeito. Quantas pessoas você conhece assim? Pobrezinhas, solitárias, felizes, plenas. Por quê? Porque tem Deus. Quem experimenta uma amizade íntima com Deus fica fascinado com a vida ganha novas cores. Queridos, precisamos desesperadamente buscar a Deus. Isaías capítulo 45, versículo 15 diz: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Deus se esconde. Nós precisamos buscar a Deus. Precisamos desesperadamente cultuar a Deus, adorar a Deus, aprender o caminho da oração e não sair jamais desse caminho. Precisamos ouvir a pregação bíblica pura e simples para nos aproximar mais de Deus. Precisamos nos reunir com os nossos irmãos para exaltarmos a Cristo. Isso precisa ser a prioridade na vida da gente. Para aquele que quer satisfazer a sua alma, precisa estar junto. Precisamos cantar louvores a Cristo, não só com as nossas vozes, mas com os nossos corações. Precisamos orar sem cessar. Precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, nos ajoelharmos aos pés do Senhor e conversarmos com Ele secretamente, diariamente. Precisamos sentir saudade desesperada de Deus e de Cristo, saudade do Deus vivo. Nada substitui uma experiência com Deus. Você precisa encontrar o Deus que se esconde. Nele você encontrará vida e satisfação. Quero terminar lendo um pequeno comentário de um irmão escreveu, falando desse salmo, ele escreveu o seguinte: não há nada mais importante do que estar preparado para enfrentar o mal e o sofrimento, porque eles definitivamente surgirão. É inevitável. Mesmo que você tenha tido uma vida tranquila até o momento, isso não vai durar. Esse também não é um dos ensinamentos da Bíblia, também
faz parte do senso comum. As culturas modernas e seculares dizem que esta vida é tudo que temos. Não há vida após a morte, a alma não existe, e toda felicidade deve ser encontrada aqui mesmo. O sentido da vida, então, é ser feliz. Bem, se esse é o sentido da vida, o sofrimento destrói o sentido da vida. A Bíblia nos ensina diversas coisas sobre a natureza do sofrimento, de onde ele vem, o sentido dele e como enfrentá-lo. Ela nos dá uma esperança para o futuro, assim ela nos proporciona todo esse ensinamento. Ainda assim, é muito possível ter tudo isso em sua cabeça. Eu conheço alguém que uma vez fez uma dissertação na universidade sobre o mal e o sofrimento do livro de Jó, mas quando as coisas ruins aconteceram com ele, ele percebeu que, na verdade, não sabia como aplicar isso. Você precisa estar preparado não apenas a saber em sua cabeça o que a Bíblia ensina sobre o mal e o sofrimento, mas saber aplicá-lo à vida de modo que o sofrimento seja completamente derrotado. Jesus Cristo lhe dá recursos, é a fé em Deus, em Jesus Cristo, que lhe dá os recursos para enfrentar o sofrimento, de modo que, em vez do sofrimento enfraquecê-lo, retraí-lo ou subjugá-lo, ele irá aproximá-lo e aprofundá-lo em suas experiências e te fazer crescer. Termino com uma paráfrase moderna do Salmo 42. Onde está Deus? É o que me perguntam, e eu também. Esta nuvem densa não passa. Eu me afogo em lágrimas. Minha alma está sedenta de ti. Eu me lembro do brilho do sol, me lembro das risadas, me lembro das reuniões festivas, quando cantávamos louvores a ti. Mas, por que estou tão abatido? Não posso me deixar vencer por isso. Eu esperarei em ti, teu amor me guia, eu sei. Teu amor me guia, eu ouço a tua voz na escuridão, tu ouves a minha oração. Eu não tenho outro Salvador, tu és o Deus da minha vida, meu único Deus. Uma vez eu mergulhei em ti como num oceano, lembra? Eu não consigo esquecer. Esta nuvem vai passar. Esta nuvem vai passar. Tua luz vai de novo brilhar. Mas eu não vou esperar. Eu vou te louvar agora. Enquanto eu sofro, enquanto eu passo por situações tão difíceis, eu adoro o Senhor agora. Eu adoro o Senhor agora. Esse é o Salmo 42, queridos, que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei você, mas eu preciso ser, eu quero ser esse homem. Eu não sou ainda, mas eu quero ser. Eu quero ser, Jessé, aquele instrumentista, casado com o instrumento, diariamente, dedicando tempo, dedicando horas, com aquele instrumento, e visando aquele grande encontro da orquestra, quando toda a orquestra vai participar do culto e vai adorar a Deus. Aquele dia, olhando, coração batendo, aquele dia é aquele grande dia. Eu preciso ser esse homem. Com relação a Deus. Passar a semana inteira com saudade de Deus. Dizer, o domingo é o dia mais importante da minha vida. Eu não aguento mais. Quinta-feira, sexta-feira, eu não estou aguentando mais de saudade dos meus irmãos e da comunhão que eu vou ter com meu Deus. Eu não aguento mais de tanta saudade. Saudade de Deus. É bem verdade que agora eu tenho livre acesso a Deus todo dia. Mas aquele encontro festivo, quando todos estão juntos, eu tenho sede daquele momento. Onde eu posso adorar a Deus cantando, onde eu posso adorar a Deus orando, onde eu recebo aconselhamento dos meus irmãos, onde eu ouço o que Deus tem para mim, onde eu ouço o que Deus,
a direção que o Senhor está dando para a minha vida. Aquele dia é um dia muito especial. Eu sei que nós temos níveis diferentes aqui na igreja. Nós temos alguns que já chegaram lá, que têm essa paixão. Tem outros que estão no outro extremo. Outros estão no caminho. Outros já pararam há muito tempo, pararam num degrau e ficaram. Querido, aproveite essa manhã, essa grande oportunidade, única, de você se arrepender, reconhecer seus pecados, ver onde você errou, onde você caiu, talvez tenha abandonado o seu primeiro amor, e hoje dizer o seguinte: não, eu quero Deus na minha vida. Tem tanta coisa me impedindo, tanta coisa competindo com Deus na minha vida, tanta coisa competindo com a minha leitura bíblica, tem tanta coisa eu não quero. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu decidi. Eu tenho, de hoje em diante, e pelo resto da minha vida, eu vou ser uma pessoa que eu vou buscar a Deus, que é a fonte de toda satisfação. A minha alma vai achar refúgio, a minha alma vai achar repouso, a minha alma vai achar alimento e água na fonte viva que é Deus, que é a pessoa de Deus. Nele eu vou encontrar satisfação. Essa é a mensagem do Salmo. Que Deus nos ajude.